Olá, pessoal do CONAS, tudo bem? Meu nome é Bárbara Valente, eu sou cardiologista pelo Instituto Dante Pazanese de Cardiologia e atualmente onde eu realizo meu fellow de coronariopatias e atuo como cardiologista no Hospital Albert Einstein. Fui convidada pelo João, para dar uma aula para vocês sobre síndrome coronariana aguda, Então a gente vai fazer uma abordagem bem prática, e objetiva para que vocês possam usar desse conhecimento no dia a dia. Vamos lá? Então, o que é síndrome coronariana aguda, A gente vai aprender sobre síndrome coronariana aguda dentro de um caso clínico, tá bom? Então, vamos lá. Paciente masculino, 60 anos, hipertenso, diabético e dislipidêmico. Ele chega na sala de emergência com um quadro de dor torácica típica, há 1 hora. E aí, minha gente? O que vocês fariam, com esse paciente? O paciente está na sala de emergência, tá monitorizado, tá certo? Já tá com oxigênio e tá com acesso venoso. Esse é o eletro do paciente de vocês. E aí, o que tem nesse eletro? Então, vamos lá. Primeira coisa para você avaliar um eletro é o quê? Avaliar a frequência cardíaca do paciente, Para avaliar a frequência cardíaca de uma maneira mais objetiva, a gente pega 300 e divide pelo número de quadradinhos entre o intervalo RR, de uma forma mais objetiva. Então, 300 dividido por 3 grandes quadradinhos, isso dá uma frequência cardíaca de 100. Então, estamos lidando aí com um ataque cardíaco. Depois, a gente vai avaliar se o QRS é estreito ou largo. Se o QRS é estreito, significa que é um ataque cardíaco supraventricular. E se o QRS é largo, significa que é um ataque cardíaco ventricular, ou seja, a origem é dos ventrículos. Nesse caso, o QRS é estreito, tá bom? Em seguida, a gente vai observar se o ritmo é regular ou se o ritmo é irregular. Como é que a gente avalia a regularidade? Se existe o mesmo intervalo entre cada complexo QRS, o ritmo é regular. Se esse intervalo passa a variar, como por exemplo na fibrilação atrial, a gente diz que o ritmo é irregular. E por último, a gente vai avaliar a presença e a morfologia da onda P. Então aqui vocês conseguem observar, que a gente tem uma onda P precedendo cada complexo QRS. Além disso, ela tem a mesma morfologia e essa onda P, ela é positiva aqui em D2 não dá para ver tanto, mas ela é positiva em AVF, em D3 vocês conseguem observar e em D2 aqui dá para ver, tá certo? E ela é negativa em AVR, ou seja, essa onda P é sinusal. Então estamos diante de uma taquicardia sinusal. E aí, minha gente, o que a gente faz com um paciente que chega, de 60 anos, hipertenso, dislipidêmico, Ou seja, se a gente for avaliar aí a probabilidade pré-teste dele, ele é um paciente que tem um risco aí quase que alto, assim, um risco alto de ter doença arterial coronariana. Além disso, ele chega com dor típica, ou seja, gente, a probabilidade pré-teste desse paciente é alta, tá? De realmente nós estarmos lidando com a síndrome coronariana aguda. E o que vocês fariam com esse paciente? A. Internação e cateterismo na urgência. B. Alta hospitalar, pois o eletro é normal. C. Observação, seriar enzimas ou troponina ultrassensível. E D. Angiotomografia, pois deve ser dissecção de aorta. Então, o que é uma síndrome coronariana aguda? Gente, para entender sobre síndrome coronariana aguda, a gente precisa entender um pouco da formação da placa aterosclerótica. Como é que essa placa vai se formando, aí ao longo dos anos? Os pacientes que desenvolvem, a doença chamada aterosclerose nada mais é do que uma doença inflamatória sistêmica, tá certo? Como algumas outras doenças, mas ela é uma doença bastante inflamatória. O que acontece? Esses pacientes hipertensos, diabéticos, tabagistas, acabam evoluindo com a disfunção endotelial, E o endotélio é essa camada mais interna da parede da artéria, Depois a gente vai ter a camada íntima, que é composta por musculatura lisa também, e a camada adventícia, que é a mais fininha e mais externa. Então, dentro da artéria coronária, eu vou ter o meu endotélio. Esses pacientes com fatores de risco, eles evoluem com disfunção endotelial. E qual é o problema disso? Que passa a entrar o quê? O colesterol ruim, Esses pacientes que têm colesterol alto, normalmente é o quê? O LDL, que é o colesterol ruim. Então, esse colesterol, essas moléculas passam a adentrar, através dessa disfunção endotelial e passam a migrar para dentro da camada íntima. Esse colesterol que vai estar dentro da camada íntima agora, ele vai ser fagocitado
por células, os macrófagos, né, que vão ser, essas células também vão sair da corrente sanguínea e vão migrar para a camada íntima e vão passar a fagocitar esse LDL, e vão se tornar os chamados macrófagos espumosos, tá? E qual é o problema disso? Que isso vai tornar essa placa ainda mais inflamatória, né? O LDL, o colesterol, é uma substância extremamente inflamatória para a parede da artéria. Isso passa a fazer o quê? Passa a fazer com que outras células inflamatórias passem a infiltrar essa camada íntima, né? Essa camada cheia de colesterol. Quanto mais essa placa tiver conteúdo lipídico, tiver células inflamatórias, essas células inflamatórias, assim como esses macrófagos, eles acabam sofrendo o quê? Apoptose, né? Morte celular programada. Então, eles morrem. E o que que acontece? Gera mais inflamação ainda. Essa placa aqui passa a ser uma placa que vai ter núcleos necróticos com essa apoptose. Então, quanto mais núcleos necróticos, quanto mais eu tiver colesterol, quanto mais eu tiver o LDL alto, quanto mais eu tiver uma placa inflamatória, cheia de células inflamatórias e núcleos necróticos, mais essa placa é considerada instável, certo? E qual é o problema de uma placa instável? Nada mais é do que a capacidade dela de romper, tá bom? Então, o paciente que sofre uma síndrome coronariana aguda, gente, não é o paciente que tem aquela placa coronariana formada e vai ficar ali anos com aquela placa coronariana em desenvolvimento. Não é isso, tá? O paciente que tem uma síndrome coronariana aguda é aquele paciente que tem uma placa aterosclerótica que por algum motivo aquela placa se rompeu, tá? Então, o que faz essa placa se romper? O quão mais instável ela for. Quanto mais conteúdo lipídico, quanto mais células, né, em necrose, quanto mais células inflamatórias estiverem dentro dessa placa, tá? Então, por isso que a síndrome coronariana aguda é um evento agudo, tá bom? Isso não depende do grau de obstrução da artéria, tá? Isso é muito importante vocês terem esse conceito. Ah, doutora, então quer dizer que é só aquelas placas, quer dizer que a doença aterosclerótica é uma doença que é progressiva? É, doutora? Então, assim, eu posso saber, por exemplo, se o paciente hoje está com 60% de obstrução naquela artéria, quer dizer que daqui a 2 anos ele vai estar com 90%, aí é que ele infarta? Não é isso. Tem pacientes que têm uma placa de 30%, só que essa placa ela é mais instável. Quando essa placa se rompe, o que acontece? Esse material lipídico, ele é exposto ao conteúdo de sangue, né, de dentro da artéria. E esse material lipídico é extremamente trombogênico. E aí eu passo a formar um coágulo que obstrui completamente a passagem de sangue, no caso da síndrome coronariana aguda com supra. Entenderam? Então, é uma placa aterosclerótica, independe, né, do grau de obstrução da placa, que evolui com a instabilidade. Acontece uma ruptura daquela placa, vai ter uma extrusão do conteúdo lipídico, esse conteúdo lipídico ele é trombogênico e assim eu vou ter a formação de um trombo e oclusão da minha artéria, né? E dessa forma não vai mais passar sangue para o restante do músculo. Entenderam? E qual é a diferença, então, de síndrome coronariana aguda com supra de ST de uma síndrome coronariana aguda sem supra de ST? É porque na síndrome coronariana aguda com supra de ST, eu vou ter a oclusão completa do lúmen arterial. E dessa forma, isso é reproduzido no eletro como? Através de um supra. Tá bom? Então, por isso que os pacientes que têm síndrome coronariana aguda com supra de ST, eles têm que ser mandados de imediato para onde, minha gente? Cateterismo de emergência, porque eu preciso reperfundir para poder restabelecer aquele fluxo e menos miócitos morrerem, ok? Na síndrome coronariana aguda sem supra de ST, ela é dividida em 2 categorias, o infarto sem supra e a angina instável. Qual é a diferença de um para outro, gente? É o seguinte, no IAM sem supra, ambos, eles não vão ter o lúmen arterial, na maioria das vezes, completamente ocluído, tá certo? Então, eu não vou ter uma obstrução completa, por isso que eu não vou ter supra. Mas a diferença da síndrome coronariana aguda sem supra, IAM sem supra e angina instável é o quê? Que no IAM sem supra, eu vou ter um paciente que vai ter o quê? Troponina elevada, e na angina instável, a troponina vai estar normal, tá certo? Então, o que diferencia o infarto sem supra da angina instável é porque no infarto sem supra, a minha troponina vai vir posteriormente elevada, e na angina instável, a minha troponina vai vir normal. E o que eu faço com esses pacientes com síndrome coronariana aguda sem supra de ST?
estratificação de risco, minha gente. No último congresso europeu, eles lançaram o último guideline de síndrome coronariana aguda sem supra de ST. E lá, eles afirmam, isso é super recente que eu tô falando para vocês, tá? Foi agora, nesse ano agora de 2020, saiu há poucos meses esse último guideline europeu. E lá eles colocam, né, que a melhor ferramenta para estratificação de risco é realmente o score de risco GRACE, tá bom? Então, deem preferência a ele, tá bom? Até principalmente no pronto-socorro, tá bom? Então, dependendo do score de risco, né, da estratificação desse paciente, ele vai ser um paciente de baixo risco, intermediário risco ou alto risco. Dependendo de onde ele se localiza, baixo risco, você poderia até mandar esse paciente para casa e fazer uma avaliação ambulatorial. Assim como os pacientes de alto risco são pacientes que você precisaria até indicar um CAT de emergência. Entenderam? Então, na síndrome coronariana aguda sem supra, você precisa estratificar o risco para depois tomar a conduta. Na síndrome coronariana aguda com supra, não tem que pensar. Viu? Supra no eletro é cateterismo de emergência. Perfeito? Então, vamos seguir. Então, o que é que eu quero conversar aqui com vocês? Isso aqui, gente, são as fases eletrocardiográficas da oclusão coronariana. Então, quando a artéria acaba de ocluir, ela não vai evoluir com supra de cara, tá? Antes de vir um supra, o que é que vem primeiro? É a fase hiperaguda do infarto. Então, minutos após a oclusão coronariana, o que você vai ter no eletro é simplesmente o quê? Uma onda T positiva, bem pontiaguda e simétrica, né? Parece uma onda bem intenda, sabe? É uma onda T extremamente simétrica e bem pontiaguda. Ela precede em alguns minutos o supra, né? Dito e feito, né? Assim, aquele supra bonito que a gente vê no eletro. Mas o supra, ele só vem depois das primeiras horas de oclusão da artéria coronariana, tá certo? Em seguida, né, depois de 12 horas da oclusão coronariana, eu vou perdendo um pouquinho dessa minha onda R, tá certo? Porque eu já vou tendo mais células miocárdicas mortas, né? Então, eu vou perdendo essa minha onda R e vou passar a ter o supra já quase que com a ausência da minha onda R. E, em seguida, depois de semanas da oclusão coronariana, o que fica, né, de sequela realmente é a Q de necrose, né? Que é o que sinaliza uma área eletricamente inativa no eletro. Por que eu estou explicando tudo isso para vocês? Para que vocês entendam, gente, que se o paciente tem dor torácica típica, a clínica é soberana, tá? Não manda esse paciente para casa, tá? Às vezes ele pode ter um infarto com supra, só que está nos primeiros minutos de oclusão. Então, esse paciente, ele precisa ficar internado, monitorizado, observado e seriando eletro, tá bom? Então, se o paciente tem uma dor torácica típica, confia na tua intuição, não manda esse cara para casa, tá bom? Deixa ele internado em observação e seria esse eletro. Muito provavelmente deve aparecer aí, né, alguns minutos depois, esse supra, tá certo? Além disso, não só o infarto com supra, como, né, ou seja, no infarto com supra, demora alguns minutos, né, até que apareça o supra no eletro, mas o IAM sem supra, gente, ele não vai ter supra, tá? E em até 1/3 dos casos, o eletro é completamente normal, e depois as enzimas cardíacas, né, que demoram 1 hora para sair, vão vir estouradas de positivas. Entenderam? Então, entendam isso. O paciente tem uma dor torácica típica, nunca mande esse paciente para casa. Seria eletro e seria troponina, tá bom? Isso é fundamental, né? O eletro também pode vir com infra de ST, no infarto sem supra, pode vir só com alterações da onda T, mas lembrem-se sempre desse slide. Em até 1/3 dos casos, o eletro é completamente normal, mas aí depois a troponina vem elevada. Perfeito? E aí, então, o que vocês fariam com esse nosso paciente de 60 anos, hipertenso, dislipidêmico, que chega com dor torácica típica, mas no eletro era um ataque cardíaco sinusal? Vocês internariam, mandariam para CAT de emergência, auto-hospitalar, porque o eletro é normal, observariam, seriariam eletrotroponina ou angiotomografia, porque deve ser dissecção de aorta? Com certeza, observar e seriar, né, eletro e troponina. Perfeito? A evolução do nosso paciente, vamos lá. O paciente manteve o quadro de dor torácica, sendo realizado novo eletro e dosado troponina ultrassensível, né? A gente conversou agora, então a gente, né, observou, internou e fizemos aí o segundo eletro, já que ele manteve a dor. Só que dessa vez o paciente já estava um pouco mais instável, né? Então aí, ó, a pressão dele já caiu, tá 8/7, frequência cardíaca de 120, continua taquicárdico, e no exame físico ele tá sudoreico, taquipneico e está com extremidades frias, ou seja, esse paciente já está apresentando sinais de baixo débito, ok? Além disso, o pulmãozinho dele, né, aparentemente está limpo, saturando 98, murmúrio vesicular universal sem ruídos adventícios. Fizemos o novo eletro do paciente.
E aí, o que apareceu nesse eletro? Vamos ver se o sinal da seta ajuda. Aqui a gente tem o quê? Um supra de parede inferior. Quem é que olha a parede inferior? São as derivações D2, D3 e AVF. Mas além de supra de parede inferior, eu tenho um supra também aonde? Eu tenho um infra, né, de D1 e AVL, e tenho um supra também aonde? Em V6, que é parede lateral, tá certo? Só por esse eletro, minha gente, vocês conseguiriam me dizer qual é a artéria responsável? Vamos pensar um pouquinho. Se eu tenho um supra de parede inferior, lembrem-se que em até 80% das vezes, normalmente é a coronária direita que irriga a parede inferior, perfeito? Em 20% dos casos, normalmente é a CX, tá certo? Mas na maioria das vezes é a coronária direita. Vixe, doutores, será que eu tenho como diferenciar se é coronária direita ou circunflexa só pelo eletro? A gente tem alguns sinais, sim, que ajudam. O que ajuda? Quando eu tenho supra de D3 maior do que o supra de D2, isso é um sinal de que provavelmente é a artéria coronária direita. Além disso, se eu tiver infra de D1 e AVL, provavelmente é coronária direita também, tá certo? Para circunflexa, a gente esperaria ter em parede lateral alta, né? Quem irriga a parede lateral alta? É a circunflexa. Então, a gente esperaria ter um supra também em D1 e AVL, que não é o caso, né? Aqui a gente tem um infra. Então, estamos lidando com que tipo de infarto? Um infarto com supra ínfero lateral, né? Porque pegou também aqui parede lateral, né? V6. E quem é responsável, já falei para vocês, é a artéria coronária direita. E aí, vocês estão satisfeitos? Não, doutora, eu já fiz o diagnóstico aqui, é um infarto com supra, vou mandar ele para o cateterismo, é só isso mesmo. É assim? Não, né, minha gente? Lembrem-se dessa dica pro resto da vida de vocês. Batam uma foto, printa esse slide, levem isso pro resto da vida de vocês. Sempre que vocês estiverem diante de um infarto inferior, vocês precisam fazer as derivações de ventrículo direito, V3R e V4R, e precisam fazer derivações de parede dorsal, V7, V8 e V9. Mas por que eu tenho que fazer essas derivações? Porque, minha gente, simplesmente, ó, pra vocês verem aqui, no caso desse paciente, a gente fez, né? Olha aqui como tinha supra. Supra de V3, supra de V4, ou seja, é um infarto inferolátero, mas que pegou também ventrículo direito. Além disso, eu tenho um supra de quê? V7, V8 e V9, minha gente. Ou seja, é um infartaço, né? Entendam que a quantidade de supras no eletro, isso tem uma implicação prognóstica, tá? Porque mais músculo miocárdico morreu ali, né? O acometimento foi bem maior. Se você tem um infarto só de parede inferior isolado, só a parede inferior que pegou, esse paciente não vai chegar chocado para vocês, tá bom? Ele vai chegar com dor torácica, mas ele não vai chegar chocado. Agora, se o paciente chega chocado com infarto inferior, tem que acender a lanterna, tá? Por isso que eu sempre digo, pegou paciente com infarto com supra inferior, precisa fazer derivações de ventrículo direito, porque isso sim choca o paciente, e precisa fazer derivação de parede dorsal também, porque quanto mais derivações, mais chocado esse paciente vai estar. Perfeito. E por que eu teria que fazer essas derivações? Qual é a explicação, né, fisiopatológica para isso? Né? Então, aqui a gente está diante de um infarto ínfero, látero, dorsal e de ventrículo direito. Qual é a explicação fisiopatológica disso? Vamos lá. Aqui, né, eu estou mostrando para vocês a anatomia coronariana. Então, aqui eu vou ter, né, o seio coronariano direito, que vai sair direto da aorta aqui, e vai sair a minha artéria coronária direita. A minha artéria coronária direita, ela vai vir aqui pelo sulco, né, átrio ventricular, tá certo? E vai lá até a porção posterior do coração e vai descer pelo meu sulco interventricular posterior. Por isso que ela, nesse caso aqui, é dominante, né? E por isso que ela irriga a parede posterior, porque é ela que está no sulco interventricular posterior, tá certo? Em 80% das vezes, relembrando, quem irriga a parede posterior é a coronária direita. Em até 20% dos casos, o que acontece é o inverso. Aqui eu vou ter o seio coronariano esquerdo, onde vai sair o tronco da coronária esquerda, que vai se bifurcar em artéria descendente anterior e artéria circunflexa. Então, em até 20% dos casos, que não está demonstrado nessa figura, essa artéria circunflexa, ela vai descer aqui pela parede lateral e vai seguir até a porção posterior do coração e assumir o sulco interventricular posterior.
quem assume o sulco interventricular posterior é a artéria dominante, tá? E, por sua vez, vai irrigar a parede inferior. Então, em 20% dos casos, pode ser que a artéria circunflexa faça isso. Entenderam? Então, por que, minha gente, que quando eu tenho um infarto de parede posterior, né, essa parte aqui onde a artéria está um pouquinho mais clara, que a gente está falando da parede posterior, eu preciso também fazer derivações de parede dorsal e de ventrículo direito, porque a mesma artéria coronária direita que irriga aqui a parede posterior, ela lança esses agudos marginais, que vão irrigar quem? Isso aqui na frente de vocês é o ventrículo direito, entenderam? Então, se a obstrução da artéria coronária direita for muito proximal, vamos dizer que o stop seja bem aqui, onde está meu cursor, ele vai acometer também ventrículo direito, tá? E aí esse paciente pode sim evoluir com choque, né? Está como estava o nosso paciente, extremamente mal perfundido, porque o ventrículo direito é a nossa câmara responsável por receber o volume do coração, né? Eu vou ter a veia cava superior, a veia cava inferior que chega no átrio direito, né, que chegam aqui no átrio direito e vão levar esse sangue para o ventrículo direito. Se o ventrículo direito está infartado, ele está bobo, ele não consegue ejetar esse volume de sangue para a artéria pulmonar e, por sua vez, vai chegar no ventrículo esquerdo. Então, o paciente fica em choque, né? Ele fica em choque, em baixo débito, porque não chega volume no ventrículo esquerdo para ser ejetado, ok? E aí, qual a conduta mais correta nesse momento? A, internação, fazer 300 miligramas de AS, 600 miligramas de clopidogrel e fibrinólise. B, não perder tempo com as medicações e transferir para o centro de angioplastia primária imediatamente. C, fazer reposição volêmica, 300 miligramas de AS, 600 miligramas de clopidogrel e cateterismo imediatamente. D, fazer isordil 5 miligramas sublingual, AS 100 miligramas, clopidogrel 75 miligramas e encaminhar o paciente para cateterismo imediatamente. E aí, o que vocês fariam? Vamos raciocinar aqui dentro desse fluxograma, que é o que eu mais gosto, né? Isso aqui é do Guideline Europeu de Síndrome Coronariana Aguda com Supra, de ST de 2017, que é o último lançado de Síndrome Coronariana Aguda com Supra, tá? Então, como é que funciona esse fluxograma de tempo? Como é que funciona? Se o paciente chegou com a síndrome coronariana aguda, né, foi levado para emergência para um hospital que tem angioplastia, porque hoje, né, assim, o SAMU, todas as ambulâncias, em qualquer lugar do mundo, se o paciente tem, né, o diagnóstico provável de ser uma síndrome coronariana aguda, né, o que eles fazem? Já transportam o paciente para um centro que tem angioplastia, tá? Que tem angioplastia de emergência. Se o paciente foi levado para um centro que tem angioplastia de emergência, em até 10 minutos ele tem que fazer o eletro, é dado o diagnóstico, e em 60 minutos ele já tem que estar lá no centro de hemodinâmica abrindo aquela artéria. Perfeito? Então, esse tempo-alvo é de 60 minutos para a realização do cateterismo, num centro que tem angioplastia. Se esse paciente foi transportado para um hospital que não tem angioplastia primária, aí eu tenho que tomar uma decisão. Vamos supor, vamos dizer que você está lá no PSF, lá no interior, eu sou do Ceará, tá? Então vamos dizer que eu estou lá no interior do Ceará, estou num posto de saúde no interior do Ceará, chega um paciente para mim com dor típica, eu tenho eletro, faço o eletro e vejo que tem supra. E aí? O que eu faço com esse paciente? Porque lá onde eu estou, né, no interior do Ceará, não tem um hospital de eleição, né, não tem um hospital de emergência para realização de um cateterismo de emergência. Aí eu tenho que tomar uma decisão. Eu tenho que pensar o seguinte: se eu estou no posto de saúde, ou seja, lá no posto de saúde, eu não tenho hemodinâmica, tá certo? Para realizar. Então eu tenho que tomar uma decisão. Eu tenho que pensar o seguinte: se o paciente levar menos de 120 minutos, ou seja, 2 horas, para chegar até o hospital e conseguir realizar o cateterismo e abrir aquela artéria, ou seja, se em até 120 minutos eu vou conseguir estar com o meu paciente com a artéria aberta, eu tento transferir. O que seria isso? Por exemplo, se eu estou lá no posto de saúde e tem, né, um hospital próximo, né, um hospital a 1 hora dali que tem o centro de hemodinâmica, eu opto por não fazer a fibrinólise e encaminhar esse paciente para o centro de hemodinâmica imediatamente. Por quê? Porque a angioplastia primária, nesse caso, gente, ela tem uma taxa de reperfusão muito mais alta do que a fibrinólise, tá? A fibrinólise, ela chega a ter uma taxa de reperfusão ali de até 30%, tá? Enquanto que a taxa de reperfusão com a
a taxa de fibrinólise pode chegar até 60%, enquanto que a angioplastia, ela chega até 86%, pode chegar até 90% em alguns grandes centros, tá? Então, a angioplastia, nas primeiras 3 horas, ela é preferível, tá bom? Do que realmente a fibrinólise. Agora, se você está no posto de saúde, você chega à conclusão que, olha, o hospital mais próximo com angioplastia daqui é daqui a 4 horas. Ou seja, se tem mais de 120 minutos, gente, esse paciente tem que ser realizada imediatamente a fibrinólise. Se você percebeu que vai demorar mais de 2 horas para conseguir ir lá e abrir a artéria desse paciente com angioplastia, então esse paciente precisa realizar a fibrinólise aonde ele estiver. E depois que você tomou essa decisão, você tem que começar a fibrinólise em 10 minutos. Perfeito, entenderam isso? Então, a chave que vocês têm que memorizar aqui na cabeça é, com menos de 120 minutos, eu consigo levar esse paciente para um centro de angioplastia e abrir essa artéria? Ele vai estar com a artéria aberta em 120 minutos? Não, acho que não. Vai demorar mais de 120 minutos, então eu vou optar por fazer fibrinólise. Perfeito, que aí é streptokinase, alteplase, tenecteplase, tá bom? Vocês terem uma ideia, no SAMU, né, a gente tem a tenecteplase dentro da ambulância, tá? Então, assim, eles conseguem fazer o eletro dentro da ambulância, já veem que tem supra, avaliam isso, né, se realmente vai levar mais de 120 minutos, menos de 120 minutos, se leva mais de 120 minutos, eles já fazem a tenecteplase em bolos dentro da ambulância. Então, isso é algo já bem sistematizado. Vamos dizer que no nosso caso a gente estava dentro do grande Instituto Dante Pazanese, né, minha casa que eu amo, e a gente, né, lá tem um centro de excelência de hemodinâmica, e a gente fez o cateterismo imediatamente e fez, né, colocou o stent, fez a angioplastia primária desse paciente, tá bom? E em relação ao tratamento medicamentoso, gente, independente, tá? Se vocês decidirem por angioplastia ou por fibrinólise, nunca negligenciem o tratamento medicamentoso, tá? Então, assim, o tratamento medicamentoso, ele muda a mortalidade, tá bom? Então, vocês precisam fazer, sim, as medicações, né? E quais são essas medicações? A gente tem uma mnemônica que chama Monabst, tá? Que é a morfina, oxigênio, nitrato, AS, beta-bloqueador, clopidogrel, heparina e, por último, o ID, IECA, estatina e espironolactona, tá? Então, nesse caso aqui, gente, o que é que a gente sabe que muda a mortalidade? O AS reduz a mortalidade, né, se dado ali no comecinho, em até 26%. Então, se vocês tomarem a decisão, independente, eu quero mandar para angioplastia, eu quero mandar para fibrinólise, não deixem de dar o AS para esse paciente. Esse paciente tem que ir para angioplastia ou para fibrinólise tratado, já com a medicação, perfeito? Então, o AS reduz mortalidade. O clopidogrel, na maioria das vezes, né, quando alguns estudos que avaliaram desfecho composto, ele reduziu também mortalidade em alguns estudos com desfecho composto. O beta-bloqueador em alguns estudos também. Então, é fundamental, né, que principalmente antes, né, de qualquer decisão de angioplastia ou de fibrinólise, vocês façam o AS e o clopidogrel. O beta-bloqueador, ele tem algumas contraindicações, a gente tende a fazer com mais de 24 horas, porque em alguns casos, né, específicos, ele pode levar a choque cardiogênico, tá bom? Então, a gente tende a fazer ali com mais de 24 horas. O restante, né, da terapêutica tem de ser realizada, perfeito? E em relação ao nosso caso clínico, né, a gente está falando ali de um paciente que chegou com infarto com supra, ínfero, látero, dorsal e de ventrículo direito, né? Lembra que em algumas das opções tinha lá isordil sublingual? No nosso paciente não pode. Por quê? Porque tem infarto de ventrículo direito, minha gente. Além dele estar hipotenso, que é uma contraindicação para o nitrato, o nosso paciente tem infarto de ventrículo direito, então não pode fazer nitrato. Por quê? Porque ele é vasodilatador, então vai deixar o nosso paciente mais chocado e hipotenso ainda. Então, nitrato para ele está contraindicado. Além disso, né, outra questão que tinha lá também era o quê? A quantidade de clopidogrel que ia ser realizada, né? Então, fiquem atentos para isso. O clopidogrel, a dose de ataque é de 300 a 600 miligramas via oral, tá certo? E 75 miligramas de oral de manutenção no dia seguinte. Mas antes de fazer o fibrinolítico ou de ir para a angioplastia, eu preciso fazer o AS e o clopidogrel. Lembram? Doutora, mas para quem que eu faço 300 e para quem que eu faço 600? 300 é a dose de ataque para quem vai fazer o quê? Fibrinólise. Então, se você viu que vai demorar mais de 120 minutos para levar para angioplastia, vai ter que fazer fibrinólise. E aí, quanto é que você vai fazer de clopidogrel? 300 miligramas. Doutora, mas eu tô aqui dentro do Dante Pazanese, então eu sei que eu vou conseguir fazer essa angioplastia agora. Então, dê 600 miligramas de ataque.
Doutora, mas qual é a diferença de fazer 300 para 600? É a velocidade de início da antiagregação plaquetária. Quando você dá essa dose de ataque, ele passa, você ganha alguns minutos nessa inativação. Então, tem menos chance realmente do paciente, depois que coloca o stent, de trombosar esse stent. Então, se o paciente vai para angioplastia, você precisa dessa dose mais alta de 600 miligramas. Perfeito? E o que muda no infarto de ventrículo direito, que é o caso do nosso paciente? Essas medicações, morfina, nitrato e beta-bloqueador, estão contraindicados no infarto de ventrículo direito. Memorizem isso, tá? E além disso, o que muda? Que no infarto de ventrículo direito, inicialmente, o que eu tenho que fazer? Volume, minha gente. Volume, 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 volume. Isso se eu não tiver acometimento também de ventrículo esquerdo, importante, tá? Se eu tiver, por exemplo, paciente no pior dos mundos, né? Vamos imaginar que é um paciente que já tem uma miocardiopatia isquêmica, né? Ou seja, já teve um infarto prévio, tem uma fração de ejeção de 30%, e aí dessa vez agora ele infartou a coronária direita e fez um infarto de ventrículo direito. Ou seja, é um paciente que tem disfunção ventricular grave já, que agora infartou o ventrículo direito. Aí é o pior dos mundos, porque você vai ter que dar volume, porque o ventrículo direito precisa, mas isso tem que ser muito minucioso, porque senão realmente você pode acabar deixando ele congesto, porque o ventrículo esquerdo ele não vai conseguir colocar tudo para frente. Então isso aí realmente tem a expertise do especialista, tá? Mas, em geral, no infarto de ventrículo direito, o tratamento inicial é reposição volêmica, até, né, que o paciente tenha realmente um aumento, né, do débito cardíaco, e se o paciente, pronto, já deu de volume para ele, ele ainda continua com baixo débito, o que você precisa fazer? Dobutamina, né, que é um inotrópico positivo, que ele vai aumentar a contratilidade ali do ventrículo direito. Perfeito? Então, voltando para a nossa questão, qual é a conduta mais correta nesse momento? Internação, fazer 300 miligramas de AS, 600 de clopidogrel e fibrinólise? Não, né? A gente acabou de ver que quando vai para fibrinólise, são 300 miligramas de clopidogrel e não 600. 600 é a dose de quem vai para angioplastia. B, não perder tempo com as medicações e transferir para o centro de angioplastia primária imediatamente. De maneira alguma, né? Se esse paciente chegar na mesa do hemodinamicista e você disser para ele que você não fez o S-clopidogrel, ele vai querer te matar. Primeiro, porque você não reduziu a mortalidade dele com a S, né, que reduz 26%. Segundo, que a chance na hora que ele colocar esse stent, gente, se não tiver o clopidogrel lá, se não tiver o S, o clopidogrel, a antiagregação plaquetária, esse stent vai trombosar na hora, então não pode, tá bom? Então você só fez atrasar o procedimento dele, porque ele vai ter que dar na sala, tá bom? C, fazer reposição volêmica, 300 miligramas de AS, 600 miligramas de clopidogrel e cateterismo imediatamente. Bonito, né? Essa opção parece boa. E D, fazer isordil, AS, clopidogrel 75 e encaminhar para o cateterismo imediatamente. Aqui tem dois erros, né? Primeiro, que o nosso paciente tem infarto de ventrículo direito, ele não pode tomar isordil. Segundo, que você precisa fazer a dose de ataque para o paciente no caso do cateterismo, 600 miligramas. Para quem que a gente faz clopidogrel 75 miligramas? Para o paciente idoso, né? Para o paciente que tem mais de 75 anos, a diretriz preconiza a gente não fazer dose de ataque de clopidogrel. Mas tem até algumas exceções, no sentido, se o paciente vai para angioplastia, você até poderia fazer, mas via de regra, via diretriz, guideline, você faria só 75 miligramas mesmo, tá bom? E aí, o nosso paciente realizou a reposição volêmica, fez a terapêutica medicamentosa correta, evoluiu com estabilidade hemodinâmica, foi encaminhado para o cateterismo cardíaco e fez a angioplastia da artéria coronária direita, que vocês já tinham identificado que era a coronária direita. E foi encaminhado posteriormente para a unidade coronariana, onde ele segue estável e em observação. E aqui, minha gente, é o cateterismo do nosso paciente. Essa artéria que faz o C aqui no cateterismo é a coronária direita, tá? Então, aqui eu tinha essa lesão, né? Aqui, justamente aonde, né? Do terço, aqui mais ou menos no terço médio da coronária direita. E aqui já é a coronária direita tratada com o stent, né? Com restauração completa do fluxo. Perfeito? Então é isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? A gente fez aí uma abordagem de alguns aspectos bem práticos da síndrome coronariana aguda. Tem muito mais coisa para falar sobre isso, mas isso é assunto para horas e horas de aula, tá bom? E então, não deixem de me seguir no Instagram. Eu tenho um Instagram que é doutora Bárbara Valente, onde eu compartilho vários casos de cardiologia com várias dicas práticas, tá certo? E lá a gente tem aula também, tá bom? Então, vai ser um prazer receber vocês, tá bom? Um beijo e até mais.